aí, pessoal, tudo certo? Espero que vocês estejam bem. Então a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre urbanização do Brasil, para a gente poder encerrar essa primeira etapa, né? O restante do capítulo em que a gente vai falar um pouquinho sobre regionalização do Brasil, eu vou deixar para a próxima quinzena para não acumular muito conteúdo aí para vocês, né? Eu sei que está sendo bastante complicado esse processo de atividades remotas, então eu vou fracionar esse capítulo, que é o capítulo 2, e vou falar um pouquinho sobre a questão da regionalização na próxima quinzena, tá bom? Então, para a gente poder encerrar, vamos falar um pouco sobre as metrópoles brasileiras, tá bom? Como a gente estudou também durante as nossas atividades, durante as nossas aulas presenciais, eu falei sobre alguns conceitos importantes relacionados à urbanização, e um desses conceitos é o conceito de metrópole. Como a gente viu, basicamente a gente vai poder caracterizar uma área, uma cidade, um município como uma metrópole, quando esse espaço ele ultrapassa a marca de 1 milhão de habitantes, tá bom? Geralmente essa é a definição que a gente utiliza para caracterizar uma metrópole. É uma cidade, é um espaço que tem aí 1 milhão ou mais de habitantes. E além disso, também tem um conjunto de infraestruturas que permite esse espaço, essa área urbana, ter uma capacidade de influência bastante significativa, tá bom? Geralmente também as metrópoles, elas estão no centro de uma área maior, que a gente vai denominar de região metropolitana, tá bom? Então, geralmente você tem a região metropolitana, que é uma estrutura gigantesca, formada por vários municípios, por várias cidades que passaram pelo processo de conurbação, que a gente também estudou, né? O que é a conurbação? É um fenômeno onde você tem 2 ou mais municípios que são vizinhos. Esses municípios eles começam a crescer de forma acelerada, né? A sua área urbana começa a se expandir de forma acelerada, até que elas acabam se encontrando e formando uma estrutura maior e mais homogênea, tá bom? E geralmente, quando você tem esse tipo de estrutura sendo formada, que a gente vai caracterizar como região metropolitana, né, que passou por um processo de conurbação, onde você tem um intenso processo de urbanização também, um número muito elevado de pessoas residindo nessas áreas, geralmente você tem no centro desse espaço um município, uma cidade que vai desempenhar um papel mais relevante, que vai ter um papel de maior destaque. Geralmente esse município, essa cidade que executa, que desempenha esse papel mais relevante é a metrópole, tá bom? Então você tem a região metropolitana e no centro dessa região metropolitana uma cidade com uma capacidade de influência maior, com um papel mais importante que a gente vai poder caracterizar como uma metrópole. Mas vale destacar também que nem toda região metropolitana, para ser formada, ela tem que necessariamente ter uma metrópole, tá bom? Existem regiões metropolitanas que não têm uma metrópole, tá? É o caso, por exemplo, pelo menos era, né, porque houve uma mudança recente nessa classificação, mas era o caso, por exemplo, até bem recentemente, da região metropolitana de Vitória, aqui no Espírito Santo, tá? É uma região metropolitana, mas que não tinha uma metrópole, tá? Não tinha uma cidade que desempenhasse esse papel de metrópole. Recentemente houve uma reclassificação e Vitória adquiriu esse status de metrópole dentro da região metropolitana ali da Grande Vitória, que além do município de Vitória, conta também com o município da Serra, Vila Velha, Viana e qual outro? Vitória, Serra, Vila Velha, Viana e fugiu o nome agora. Mas é a região da chamada Grande Vitória, tá bom? E aí eu trouxe esse mapa para vocês, que é um mapa um pouco, não está muito atualizado, mas é o mais atual que eu consegui encontrar,
que é o mapa de 2010, do último censo de 2010, que traz as regiões metropolitanas do Brasil, as que existiam até aquele momento. E como a gente pode perceber aí, está pequenininho, mas dá para a gente ver, a região metropolitana da chamada Grande Vitória, tá bom? Cariacica é o outro município, agora me lembrei. Então, Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Viana. Esses 5 municípios que formam a região da chamada Grande Vitória, que é uma região metropolitana, que até recentemente não contava com uma metrópole, ou seja, com uma cidade central que desempenhava esse papel de ser uma cidade mais relevante, mais importante dentro desse contexto, mas que recentemente houve uma reclassificação e Vitória passou então à condição de metrópole, assumindo esse papel central, né, essa condição central dentro desse espaço conurbado que a gente vai denominar de região metropolitana da Grande Vitória. Além de Vitória, outros municípios também adquiriram esse status. É o caso de Campinas, que também foi reclassificada e passou a ser caracterizada como uma metrópole, e é o caso também de Florianópolis, em Santa Catarina, que também adquiriu esse status de metrópole. Tanto a região da Grande Vitória, quanto de Campinas, quanto de Florianópolis, eram regiões metropolitanas, tá bom? Vários municípios, várias cidades que cresceram, se encontraram e formaram uma estrutura gigantesca. Mas em nenhuma delas você tinha uma metrópole, ou seja, uma cidade central. Com essa reclassificação, essas cidades que eu citei, Vitória, aqui no Espírito Santo, Campinas em São Paulo e Florianópolis em Santa Catarina, adquiriram esse status, foram elevadas a essa condição de metrópole, tá bom? Então esse mapinha ele mostra as principais regiões metropolitanas do Brasil em 2010. Em 2010, se não me falha a memória, eram 23 ou 25 regiões metropolitanas no Brasil. Hoje a gente já tem algo em torno de 35 a 36 regiões metropolitanas no nosso país, o que demonstra que várias áreas urbanas do Brasil continuam em processo de crescimento intenso, de expansão urbana acelerada. Tá ok? Então vamos lá. De acordo com o IBGE e o IPEA, em 2000, os critérios que fazem de uma região metropolitana são: então, em 2000, o IPEA, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, perdão, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, em 2000, eles revisaram os critérios que eles utilizavam, ou que eram utilizados para caracterizar uma área como uma região metropolitana, e eles estabeleceram uma nova classificação a partir de novos critérios, né, que passaram a ser adotados, então, para que uma região pudesse ser caracterizada, pudesse ser encaixada como uma região metropolitana. Basicamente, são 3 os critérios que passaram a ser observados a partir dos anos 2000, para que uma área pudesse ser definida como uma região metropolitana. O grau de atração, de migração e investimentos, então, quanto maior a capacidade que uma área tem de atrair migrantes, ou seja, de atrair pessoas que estão vindo de outras áreas, né, e que vão para uma determinada porção do território, em busca geralmente de trabalho, de oportunidades, de melhores condições de vida, né, de uma série de situações que as pessoas estão buscando, né, e dos investimentos, a capacidade de atrair investimentos. Então, quanto maior a capacidade que uma região tem, que uma região urbana tem, de atrair pessoas de outros lugares e de atrair investimentos, recursos financeiros, empresas, né, investimentos de uma forma geral, maior a possibilidade de ela ser caracterizada como uma região metropolitana. Tá bom? Não é só esse critério. Tem que ter ela tem que atender a esses 3 critérios diferentes. Tá bom? O segundo critério, a capacidade de atração de setores de tecnologia de ponta. Tá bom? Laboratórios de pesquisa, empresas de tecnologia, né, escritórios ligados também à produção, à criação de tecnologias, de novos conhecimentos, tá bom? Então, quanto maior a capacidade da região de atrair esse tipo de atividade, também maiores as chances de ela ser encaixada, de ela ser caracterizada como uma região metropolitana.
E o último critério é o dinamismo econômico. É uma economia que é baseada em um número limitado de setores, de atividades, ou é uma economia que é baseada em vários setores, em várias atividades, várias empresas diferentes, funcionando, trabalhando dentro dessa área. Se é uma economia dinâmica, se existem vários setores ali trabalhando, várias empresas de diferentes ramos, também maiores são as chances de que essa região se transforme, passe a ser caracterizada como uma região metropolitana, tá bom? Estudos atuais indicam que nas metrópoles, nas grandes cidades, o ritmo de crescimento vem diminuindo. Simultaneamente, crescem num ritmo acelerado as cidades médias, que se transformam em centros intermediários e, depois, em novas metrópoles. É a chamada desconcentração urbana. Essa é uma característica que vem sendo observada no Brasil desde pelo menos ali os anos de 1980, 1990, tá bom? As maiores cidades brasileiras, elas continuam crescendo, mas o ritmo de crescimento dessas cidades, ele vem diminuindo ao longo do tempo, tá? E cidades menores, principalmente cidades médias, passaram a crescer num ritmo mais acelerado, mais intenso do que as maiores metrópoles, do que as maiores cidades do Brasil, tá bom? Isso tem uma relação com uma série de fatores. Os principais fatores que a gente pode destacar aí e que vão ser responsáveis por essa situação de as maiores cidades crescerem num ritmo mais lento que as menores cidades na atualidade, né, cidades médias, é principalmente a questão do preço do solo urbano, tá? Nas maiores cidades, o preço do solo urbano ele tende a ser muito, muito elevado. Então, se você é dono de uma empresa, por exemplo, e pretende expandir a sua área produtiva, construir novos centros de operação, construir novos armazéns, né, novas fábricas, muitas vezes você tem dificuldade para fazer isso numa grande cidade. Por quê? Porque o preço dos terrenos é muito elevado. E aí você acaba optando por migrar para cidades menores, onde o preço da terra tende a ser menor. Um outro fator importante são os estímulos que muitas vezes o poder público concede para as atividades, para os setores, para as empresas que vão migrar para os seus territórios. Então, as cidades médias, nos últimos tempos, elas têm oferecido uma série de incentivos para que as empresas possam instalar as suas fábricas, possam instalar as suas atividades produtivas dentro dos seus territórios. Eu me lembro de um caso bastante interessante, que foi o caso de Juiz de Fora, cidade de Minas Gerais, vocês devem até conhecer, né? Se não conhecem pessoalmente, mas com certeza já ouviram falar, porque é uma das maiores cidades de Minas, que é uma cidade média. Juiz de Fora deve ter hoje algo em torno de entre 600 e 700 mil habitantes. Juiz de Fora ganhou, há alguns anos atrás, uma concorrência que foi muito acirrada na época para sediar a nova fábrica da Mercedes-Benz no Brasil, tá bom? E ela ganhou essa concorrência de outras cidades, de outros municípios, inclusive de municípios maiores, cidades maiores, porque ela foi capaz de oferecer benefícios muito maiores para a empresa se instalar dentro do seu território, dentro do território do município. Entre esses benefícios que eu me lembro, ela doou terreno para que a empresa construísse a sua nova fábrica, a sua nova planta, né, de atividades. E, se eu não me engano, também ela isentou, o município de Juiz de Fora isentou a empresa de pagar alguns impostos por um período de 10 anos ou mais. Então a empresa se instalaria lá, ganharia o terreno para construir, então ela não precisaria comprar o espaço, adquirir a área para construir a sua nova fábrica, sua nova planta fabril. E também ficaria isenta de pagamentos de determinados impostos municipais durante um período de tempo de mais de 10 anos. Também, se eu não me engano, o município construiu uma estrada, asfaltou a estrada que conectava a área onde seriam produzidos os carros, onde a fábrica foi montada, com a rodovia, né, que fazia o escoamento da produção para outras cidades do Brasil.
Então, houve toda uma organização por parte do poder público municipal de oferecimento de uma série de incentivos para que a indústria, para que a empresa pudesse se instalar naquele espaço, naquele território. Tá bom? Então, isso é muito comum, isso acontece com muita frequência no Brasil e é um fator que também vem fazendo com que, em muitos momentos, cidades médias tenham um crescimento mais acelerado do que cidades maiores. O preço dos aluguéis também, às vezes o cara não vai comprar, ele vai abrir uma empresa, mas ele não vai comprar o terreno, ele não vai construir a fábrica, mas ele precisa alugar um espaço para montar a sua planta produtiva, instalar as máquinas, os equipamentos, colocar as pessoas para trabalhar. E nas maiores cidades, o preço dos aluguéis eles também são muito superiores ao preço que é cobrado nas cidades menores, nas cidades médias. Tá bom? Então são fatores que vão nos ajudar a entender o porquê de, recentemente, nos últimos 30 anos, 40 anos, o ritmo de crescimento das cidades médias estar sendo superior ao ritmo de crescimento populacional das maiores cidades do Brasil. Apesar disso, as maiores cidades ainda concentram um número de habitantes muito maior, né, do que as cidades médias de uma forma geral. Tá bom? E aqui, só para a gente encerrar, eu trouxe essa tabelinha mostrando os municípios mais populosos do Brasil. E aí a gente tem os municípios mais populosos em 2000, 2010 e 2011 é o dado mais recente da tabela. A gente vê que São Paulo mantém a dianteira e sempre ali atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Esses três municípios, desde os anos 2000, eles figuram entre os três com maior número de habitantes, com maior número de pessoas. Tá? E aí não é a região metropolitana. Tá bom? Se a gente pega a região metropolitana de São Paulo, são mais de 18, 19, 20 milhões de habitantes. Região metropolitana do Rio de Janeiro, mais de 10 milhões de habitantes. Né? Porque aí você está pegando não só a cidade em si, mas toda aquela estrutura urbana que é formada por vários municípios, por várias cidades, como a gente já viu. Tá bom? Aí a gente pega só o município de forma individual. Então, São Paulo, em 2011, era o município brasileiro com o maior número de habitantes e ainda continua sendo até o presente momento. Acredito que hoje São Paulo deva estar na casa aí dos 13 milhões de habitantes, mais ou menos, tá bom? Rio de Janeiro deve estar na casa dos 7 milhões e alguma coisa. Salvador já deve ter atingido aí os 3 milhões de habitantes, tá? Mas a gente vê algumas oscilações nas outras posições. Por exemplo, em 2000, Belo Horizonte era o quarto município mais populoso. Em 2010, ele já tinha caído para sexto lugar, e Brasília e Fortaleza já tinham ultrapassado Belo Horizonte como municípios mais populosos. Se você pega a região metropolitana de Belo Horizonte, ela, se eu não me engano, é a terceira maior, né, só ficando atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas no município de Belo Horizonte, de forma isolada, hoje ele é o sexto mais populoso do Brasil. Depois a gente tinha lá em 2000 Curitiba como o sétimo, já em 2010 Manaus assumiu essa condição, em 2011 manteve, Curitiba havia caído para oitavo, né? E algumas outras oscilações aí com relação a essas posições, mas sempre ali mais ou menos os mesmos municípios. A exceção aí me parece que é São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que saiu, né, dessa tabelinha de 2000 para 2010, 2011. São Gonçalo já não se encontra mais, e no lugar de São Gonçalo entra o município de São Luís, no Maranhão. Essas 15 cidades em 2011, esses 15 municípios mais populosos do Brasil, eles concentravam em 2011 algo em torno de 40 milhões de habitantes, aproximadamente 21% da população brasileira. Se você pega aí a totalidade dos municípios brasileiros, 5.570, se eu não me falha a memória, 570, 470, alguma coisa assim, é um volume muito grande de pessoas morando, vivendo em um número muito pequeno de municípios. Né? Você tem mais 5.400, 5.500 municípios no Brasil, e 15 deles concentram 21% da população, então é muita gente concentrada
em um número muito reduzido de cidades. Se a gente pegar a região metropolitana desses municípios, todos eles são municípios centrais, que estão envoltos por outros municípios menores e que formam regiões metropolitanas, a gente vai perceber que esse percentual ele é ainda maior do que o percentual de cada um desses municípios aí de forma isolada, tá bom? Então é uma concentração populacional muito grande que a gente consegue perceber dentro de algumas áreas, de alguns municípios, de algumas regiões metropolitanas do Brasil. Tá bom, pessoal? Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Além dessas videoaulas, a gente também terá algumas atividades para fazer durante a nossa quinzena, como de praxe, né? Espero que vocês consigam aproveitar bastante, estudar e focar. Eu sei que o momento é bastante complicado, vocês já me relataram isso, alguns de vocês na outra quinzena, mas eu espero que a gente continue conseguindo avançar aí da melhor maneira possível. Qualquer problema, qualquer dificuldade, estou à disposição, pode me chamar, tá bom? Estou aqui para ajudar da melhor maneira possível, tá bom? Espero que vocês fiquem bem e que continuem mantendo o isolamento e vamos seguindo em frente aí com a esperança de que isso vai passar e que em breve a gente vai poder voltar para as nossas aulas presenciais, né? Voltar para o campus e voltar a se ver presencialmente novamente, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.